Olá, jovem jurista, continuando a nossa semana sobre a mutação constitucional. Já disse para vocês que a mutação constitucional se trata de uma modificação informal da Constituição, uma modificação informal da Constituição ou de uma lei, tá? Da Constituição ou de uma determinada lei, a interpretação que se faz de uma determinada lei. E aí eu trago para vocês 3 situações que podem provocar essa mutação constitucional. Uma primeira situação são as mudanças na percepção do direito. Mudanças na percepção do direito. O Supremo interpreta uma determinada norma jurídica, regra ou princípio de uma determinada forma e, com o tempo, ele modifica a forma que ele interpreta. Seja porque ele entendeu melhor, seja porque a dogmática jurídica evoluiu, então passou-se a entender de outra forma como se interpreta determinado direito. Um exemplo que a doutrina dá é a interpretação que o Supremo fez sobre a disposição da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072/90, que o legislador previa que aquele que cometesse um crime hediondo, fosse condenado por um crime hediondo, o regime de cumprimento de pena dele seria integralmente fechado. O Supremo passou a interpretar essa norma aplicando-se o princípio da individualização da pena, que não poderia o legislador, ex ante, já dizer qual é o regime jurídico desvinculado ao caso concreto. Então, o legislador não poderia dizer que era integralmente fechado. Então, o Supremo determinou que isso seria inconstitucional. A doutrina diz que isso é uma mutação constitucional. Então, depois o legislador disse que não, modificou formalmente essa norma da Lei dos Crimes Hediondos e disse não é integralmente fechado, mas inicialmente fechado. E aí, o Supremo mais uma vez se manifestou dizendo que isso ofendia a individualização da pena, de modo que é possível sim um outro regime de cumprimento de pena, seja o semiaberto, seja o aberto, inclusive para aqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados. Inclusive, aqueles que praticam, por exemplo, um crime equiparado de tráfico de drogas, como a minorante, a possibilidade de aplicação da minorante do parágrafo 4º do artigo 33, o comum, se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o comum é esse pequeno traficante primário, de bons antecedentes, que não pertence a nenhuma organização criminosa, o comum é ele ser condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses, porque a pena mínima do tráfico é de 5 anos, com a redução de até 2/3 dá 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses pode ser substituído por pena restritiva de direitos ou, inclusive, regime aberto, que é inferior a 4 anos, beleza? A doutrina traz como mutação constitucional, um dos exemplos de mutação constitucional, embora eu discorde, mas não cabe aqui falar a posição de Ronaldo Bastos, mas sim da doutrina majoritária. Uma segunda forma de uma situação que provoca mutação constitucional é a modificação da realidade fática. Modificação da realidade fática. Que, por exemplo, pode surgir quando há uma alteração de um conhecimento científico sobre determinada área. Eu dou 2 exemplos para vocês. O primeiro é na ação direta de inconstitucionalidade 3.937, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055, que é o caso do amianto, acerca da possibilidade de explorar ou não o amianto no Brasil. Inicialmente, o Supremo disse que era constitucional, depois o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa exploração do amianto, beleza? Então houve uma atualização do conhecimento científico, no sentido de que foi aplicada a teoria da prevenção, quando há um risco ao meio ambiente, há uma necessidade de abstenção dessa prática que causa esse risco e há uma certeza científica desse risco. Então, é uma hipótese de alteração da realidade fática que alterou a interpretação da norma. Um outro exemplo é a ADPF 132, que fala da união homoafetiva. Quando surgiu a Constituição, que dizia que facilitar-se-á a conversão da união estável em casamento entre homem e mulher, não se previa
a possibilidade de união homoafetiva. Inclusive, em 1988, a homossexualidade, que naquela época se chamava de homossexualismo, era considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. De modo que esse conhecimento científico foi atualizado e passou-se a homossexualidade a não ser tratada como uma doença, de modo que permitiu-se que, modificando a ciência e os valores inerentes àquela norma, o Supremo decidiu pela possibilidade da união homoafetiva. Então, essa é mais um exemplo de uma modificação da realidade fática que promove uma alteração, uma mutação constitucional. Se vocês forem ler a Constituição vai dizer o seguinte: a união estável entre homem e mulher, mas se interpreta entre homem e homem ou mulher e mulher. Beleza? Uma terceira forma de mutação constitucional é a consequência prática negativa de determinada linha de entendimento. Consequência prática negativa de uma determinada linha de entendimento. Você tem um entendimento, o judiciário tem um entendimento de uma determinada norma, só que, pragmaticamente, esse entendimento gera problemas. Exemplo concreto é a interpretação do artigo 52, inciso 10 da Constituição. O que é que diz esse artigo? No controle difuso de constitucionalidade, que é um controle que tem eficácia interpartes, apenas entre aquelas partes, o Supremo, quando exerce esse controle difuso de constitucionalidade, o Supremo, enquanto guardião da Constituição, diz que determinada norma é inconstitucional e confere, por exemplo, um direito subjetivo a alguma parte. O Supremo passou a considerar, e aí o que é que se fazia? Quando se declarava essa inconstitucionalidade, como só tem eficácia interpartes, o presidente do Supremo mandava um ofício para o presidente do Congresso Nacional, do Senado, na verdade, do Senado, para que o Senado, se quisesse, estendesse essa inconstitucionalidade para todos, ou seja, conferisse efeito erga omnes. Em um movimento teórico que se chama de abstrativização do controle difuso, ou seja, a possibilidade de conferir efeitos contra todos em um controle difuso que originalmente tem efeitos interpartes apenas, o Supremo considerou que houve uma mutação constitucional desse artigo 52, inciso 10. Então, não é agora que o Supremo manda um ofício, envia o ofício, comunicando ao presidente do Senado, e o Senado tem a prerrogativa de discricionariamente suspender essa norma declarada inconstitucional pelo Supremo em controle difuso de constitucionalidade. Agora, não cabe mais ao Senado suspender. Esse ofício que o Supremo envia ao Senado tem efeito apenas de publicidade da decisão. Porque mesmo o controle difuso de constitucionalidade, quando é determinado, quando é analisado, declarado pelo Supremo, tem que ter efeitos erga omnes e não apenas interpartes. Beleza? Então, revisando esse vídeo que já ficou muito extenso, situações que provocam a mutação constitucional: mudanças na percepção do direito, modificações na realidade fática e consequência prática negativa de determinada linha de entendimento. Até uma próxima.